Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da mesa, a minha companheira de mesa, a doutora Eugênia Bossi, cumprimentar o presidente da INSS, doutor Lindolfo, cumprimentar o presidente da ANASP, doutor Alexandre, o vice-presidente, doutor Paulo César, e a nossa diretora da ANASP aqui do Rio Grande do Norte, Maria Leide, cumprimentar todos os funcionários e funcionárias aqui do INSS que se fazem presentes aqui nesse auditório, cumprimentar meu amigo Paulo Barateiro, que aqui está nos abrilhantando com a presença, e a todos os amigos que vêm aqui para que nós possamos estabelecer um bom diálogo sobre um assunto polêmico, que é a mudança de regime dos servidores públicos federais que entraram ou que entrarem no serviço público a partir de fevereiro deste ano, né? Como o doutor Lindolfo falou, o Ministério é uma série de atribuições e me coube atribuição dada pelo ministro de travar o debate Brasil afora, mostrando a necessidade de se ajustar o regime próprio, isto é, o sistema de aposentadoria dos servidores públicos federais, para uma nova sistemática, preservando todos os direitos dos atuais servidores, sem alterar nada dos atuais servidores, mas sim estabelecendo regras novas para quem entrasse a partir da lei aprovada. A lei é uma regulamentação da emenda constitucional 41, que determina uma tendência de unificação de regimes. Quer dizer, a aposentadoria do regime geral, que está estabelecido no teto, ser também equalizada ou unificada do servidor público federal, né? E graças a Deus nós já temos São Paulo e Rio de Janeiro que aprovaram leis semelhantes depois da União. Então, na verdade, estamos trabalhando para um futuro previdenciário melhor. Eu vou tentar fazer aqui uma explanação em 15 minutos, né, passando rapidamente em 5 desses 6 pontos, já que a minha companheira aqui, a doutora Eugênia, vai falar sobre o FUNPRESS mais especificamente. Mas, inicialmente, eu queria mostrar que o Brasil, como o doutor Leonardo já nos abrilhantou na palestra dele inicial, nós somos um país que aumenta a longevidade cada vez mais. Em 1950 nós tínhamos 2,6 milhões de idosos, hoje nós temos quase 10 vezes mais, e em 2050 nós teremos 3 vezes o número de idosos que temos hoje. Isso não se faz sem que haja ajustes previdenciários automáticos. Nós tínhamos uma pirâmide, como o doutor Leonardo também mostrou, nós já não temos uma pirâmide e teremos em 2031 algo completamente diferente. O regime de hoje, que é o regime de repartição, ele é equilibrado na hora que eu tenho 4 servidores na ativa para cada aposentado. O regime de repartição consiste em arrecadar de quem trabalha, aquele recurso previdenciário, e pagar quem está aposentado. Não há acumulação de recursos, e uma geração que está trabalhando financia a geração que está aposentada, e assim por diante. É o famoso pacto de gerações. Pois bem, esse sistema é equilibrado quando eu tenho 4 servidores da ativa para cada aposentado. A conta é simples, se cada servidor contribui com 11% e a União com 22%, então para cada servidor eu tenho 33% daquele salário recolhido como contribuição previdenciária. 33% vezes 3, 99%. Como o salário de quem está aposentado é sempre final de carreira, então a relação é 4 servidores na ativa para cada aposentado. Bom, hoje eu tenho aproximadamente na União 1,17 servidores na ativa para cada aposentado. Então, esses números mostram que o sistema de repartição para nós, servidores públicos federais, é completamente inadequado, causando déficits crescentes com o passar do tempo, que o ano passado, além da União contribuir com 22% sobre cada salário de trabalhador, de servidor, no final do ano, foi necessário complementar essa conta com praticamente todo o valor de um orçamento do Ministério da Educação
isto é, em torno de 60 bilhões de reais. E essa conta cresce, deu 57,6 bilhões, essa conta, esse déficit cresce a uma razão de 10% ao ano. Então, toda e qualquer projeção mostra que se nada fizermos, dentro de pouco tempo nós teremos, talvez, se nada fosse feito, nós teríamos dificuldade de pagar as aposentadorias dos servidores públicos da União, num cálculo matemático, numa projeção matemática simples, né? Alguns números para contextualizar. A gente está falando de 60 bilhões, 50 bilhões, etc. A União tem de orçamento da saúde para o ano 2012 91 bilhões de reais. A educação este ano 2012 teve 53 bilhões de reais. A Bolsa Família, que é uma transferência de renda saudável, sob o ponto de vista social e econômico, 20 bilhões de reais. E a nossa União investe apenas 28 bilhões com recursos da OGU. Há uma grande discussão por que o Brasil cresce pouco. O Brasil cresce pouco porque investe pouco. O Brasil investe algo em torno de 16, 17% do PIB brasileiro, e por isso cresce tão pouco. Desses 16%, 80% dos recursos vem da iniciativa privada. A Índia e a China, a Índia está investindo 30% do PIB ao ano e a China está investindo 40% de média do PIB ao ano. Então nós temos contas previdenciárias extremamente preocupantes e a razão da mudança é para que nós possamos ter um futuro previdenciário, ao invés de preocupante, possamos ter um futuro previdenciário menos preocupante. Para que nós possamos preparar este Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu sou servidor público federal desde os 23 anos de idade. O culpado não é o servidor público. O culpado é que governos lá atrás não fizeram a mudança adequada para que possamos, então, preparar o Brasil para essa nova realidade de uma taxa de fertilidade menos de 2 filhos por mulher e uma longevidade aumentando a cada dia. Então, essa discussão precisa ser feita e temos feito Brasil afora, procurando mostrar o assunto polêmico, mas o assunto absolutamente necessário para que nós possamos preparar esse futuro. Esse gráfico ele mostra a discrepância do Brasil frente ao mundo, nesse gráfico da vertical, mostramos o percentual do PIB que aquele país gasta para financiar no eixo horizontal. Aliás, essa barra roxa é o percentual do PIB e a barra azul é quanto dos idosos aquele país tem. Então, na primeira coluna aqui, nós vemos que o Japão ele tem muitos idosos e um gasto do PIB relativamente pequeno. Tem praticamente 20% de idosos daquele país, mas para financiar a aposentadoria desses 20%, ele gasta algo em torno de 8% do PIB. Pois bem, esse número tem vários países aí, até que cheguemos ao Brasil, lá na ponta direita, que nós temos ainda uma população de jovens pequena, algo em torno de 6% da nossa população é de idosos. Entretanto, esses 6% consomem algo em torno de 14% do PIB brasileiro. O que é isso? Isso chama-se transferência de renda. Nós estamos, enquanto que o Bolsa Família transfere 20%, 20 bilhões de reais para a população D e E, para financiar nossas aposentadorias, classe média, às vezes classe média alta e às vezes classe A do Brasil. O Brasil está transferindo algo em torno de 3 vezes o que transfere para o Bolsa Família. Os Estados Unidos é um país 8 vezes mais rico do Brasil. Mas, em média, a cúpula do serviço público americano, aposentada, ela vive muito pior do que a cúpula do serviço público brasileiro. Há uma generosidade muito grande do sistema e números que mostram que nós precisamos ajustar.
Aqui temos um gráfico que mostra como é que se comportou de 90 a 2007, né? Nós temos esse gráfico aqui mostra que o Brasil, essa curva pontilhada aí, completamente fora da curva, enquanto que grande parte dos países, esse movimento de percentual de PIB versus percentual de população acima de 65 anos, tomando o ano de 90 e 2007, enquanto que a grande maioria dos países, o deslocamento se deu praticamente nesse eixo horizontal, no Brasil se deu de uma maneira quase que vertical, mostrando que se em 90 a situação já era preocupante, em 2007 a preocupação aumentou mais ainda, daí a mudança do regime, né? Todos os economistas e analistas chegam a uma conclusão muito clara, né? O Brasil está ficando velho antes de ficar rico e os gastos previdenciários superam nações já desenvolvidas. Se o sistema não passar por reformas, nossos filhos e nossos netos pagarão uma gravíssima conta. Bom, a fundamentação legal é uma efusividade de leis. Nosso sistema previdenciário está constitucionalizado, né? Tudo que nós estamos discutindo aqui é uma decorrência da emenda 41, a emenda constitucional 41. Esse FUNPRESP é tão somente a regulamentação, mas nós temos leis complementares 108, 109, tal, que nos dá a Europa nos diz que nós em 15 anos reformamos o sistema de previdência complementar do Brasil, que eles fizeram em 60, né? De maneira que hoje o Brasil já pode dizer que tem um sistema de fundos de pensão com uma confiabilidade do padrão internacional. Bom, o número para falar aqui, esses 3 pilares do sistema de previdência do Brasil: regime geral, para atender 30 milhões, o doutor Leonardo já falou desse número aí, 30 milhões de beneficiários. O déficit, o ano passado, foi 42 bilhões. E o regime próprio, apenas para 1 milhão, o déficit foi quase o dobro, mostrando a necessidade e a prioridade de fazer os ajustes previdenciários, a começar pelo regime próprio. Nós já temos a 8ª poupança mundial em termos de fundo de pensão. Nós temos um regime sólido, que nos últimos 15 anos foi feita uma preparação, né, no sentido de fortalecer o sistema, né? Nós temos ativos dos fundos de pensão do Brasil que montam 670 bilhões de reais para atender 3,2 milhões de brasileiros, que é muito pouco, né? O FUNPRESP, eu vou deixar aqui a minha companheira de mesa aqui, a doutora Eugênia, fale, e vou falar apenas fazer aqui algumas simulações, né? A de se perguntar, bom, mas esse regime novo, que o futuro servidor público que entrar no Serviço Público Federal a partir de 4 de fevereiro, vai estar limitado nos 4.159, o teto do INSS, que a plateia aqui tão bem conhece. Então não interessa se é ministro do Supremo Tribunal Federal, se é juiz, se é auditor fiscal, não interessa. Ele estará limitado a sua aposentadoria em 4.159, que é o teto do INSS. O que exceder, ele vai contribuir para um fundo de pensão, e este fundo de pensão é quem vai pagar a complementação da sua aposentadoria, a depender da gestão, a depender da rentabilidade, a depender das contribuições que cada um faça ao longo de sua vida laboral. Toda a preocupação do governo foi mostrar que tentar preparar um sistema que com 35 anos de contribuição, que é o período que nós achamos adequado que o servidor tenha dentro do serviço público, evitando aquelas aposentadorias precoces, às vezes com 5 anos, 10 anos a pessoa passava a ter direito a uma aposentadoria no regime próprio, no teto de 25, 26 mil reais, o que foi muito comum, que é muito comum no Brasil. Mas o regime procura trazer uma justiça previdenciária, fazendo com que, depois de 35 anos, possibilite ter uma complementação salarial adequada para uma reposição razoável para que o aposentado possa ter uma vida digna, a exemplo dos outros países. Bom, aqui eu tenho 3 simulações para terminar a minha apresentação. Pegou-se um salário de 10 mil reais, com 35 anos de contribuição,
O que excedeu o teto, eu estou simulando aqui, até 8,5% do que excedeu o teto do INSS, a União vai paritariamente com o futuro servidor. Ele contribui, se ele colocar 7%, a União também coloca 7%. Se ele for até 8,5%, a União vai também a 8,5%. Se ele passar de 8,5%, a União fica em 8,5%, porque 8,5% era o número que a União entendeu pelos cálculos atuariais, que é suficiente de uma reposição adequada do salário. Depois, se ele contribuir apenas com 8,5%, notando que aí ele passaria a ter um ganho em relação ao atual servidor de 2,5%, que o atual servidor contribui com 11% sobre tudo. Se ele ficar com 8,5%, ele economiza 2,5%. Com taxa de juros mais ou menos de 5%, dos ativos, a gente chegaria a um benefício em torno de 86%, somado com o benefício do teto do INSS, 86% do seu último salário da ativa, levando em consideração que aí tem um efeito ainda do imposto de renda, que em fundo de pensão eu posso optar pela tabela regressiva, que só incide 10% ao invés dos 27,5%. Então a gente chegaria então a um benefício que teria em torno de 99% em relação ao benefício do aposentado do regime de hoje. Ora, mais uma coisa que eu aprendi em engenharia é que eu só posso comparar resultados se eu partir de premissas iguais. Então essa segunda coluna aqui é partindo de contribuições iguais com o servidor de hoje. Então, se o futuro servidor contribuir também com 11%, apesar da União só contribuir com 8,5%, eu chegaria a um benefício de aposentadoria, fundo de pensão mais o regime próprio, em torno de 110% em relação ao benefício do regime de hoje. Se eu alterar a quantidade de tempo, o servidor, se demorar mais de 5 anos, esse benefício poderá significar 132% do benefício de hoje, do sistema de hoje. Entretanto, se ele demorar 5 anos a menos, apenas 30 anos, o benefício chegará no máximo a em torno de 93% do benefício do regime de hoje. Para terminar, eu quero dizer também que essa reforma é uma reforma que criará o maior fundo de pensão do Brasil, que é um investidor de longo prazo. Nós vivemos reclamando que nossos portos, nossas estradas, nossos aeroportos, isto é, o poder público investe pouco para que nós tenhamos um padrão de vida melhor. Pois bem, entrou em jogo, doutora Eugênia, diretora desse fundo de pensão, um potencial investidor de longo prazo que em 20 anos deverá ultrapassar o maior fundo de pensão do Brasil, que é hoje o do Banco do Brasil, que hoje tem 160 bilhões de reais. Então, este fundo, em 25 anos, ultrapassará o valor que o do Banco do Brasil tiver, que tem 108 anos. Ele, em 20 anos, ultrapassará o do Banco do Brasil, que terá, a essa altura, 128 anos. Bom, aqui tem uma regra mais complicada, eu deixo aqui para a resposta, e termino dizendo o seguinte: o Brasil está tão somente entrando na ordem mundial. Todos os servidores, os 12 maiores fundos de pensão do mundo, 11 são de servidores públicos. Aí só tem privado apenas o 11º, que é o da General Motors. Então, é uma necessidade. A reforma foi feita sem alterar nenhum direito, nenhuma expectativa de direito, fazendo com que nenhum servidor tenha as regras da sua aposentadoria alterada ao longo da sua vida laboral. Mas sim, o servidor que já tiver entrado ou entrar a partir de agora, ele entra sabendo quais as regras do jogo. As regras são essas, as regras são a que o mundo inteiro já achou adequada para uma população envelhecida como é a nossa, para uma população que não quer que nas aposentadorias e pensões haja uma transferência de renda, muitas vezes injustas, de pessoas que às vezes contribuem com mais, não sei se os senhores sabem, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil tem uma carga tributária de 48,8%, até 2. Quem ganha acima de 20 salários tem uma carga tributária de 26%. Pois bem,
pois os aposentados da cúpula do governo federal, do governo federal, né, tem uma transferência de renda do Tesouro, isto é, de todos os brasileiros, inclusive daqueles que ganham menos. É uma lei polêmica, eu estou aqui para esclarecer, para enfrentar o debate, para travar o bom diálogo, o bom debate. Essa é a determinação do nosso ministro, essa é a determinação da nossa presidenta, para que nós possamos, neste maior período democrático da história do Brasil, que é esse que nós estamos vivendo, poder travar o debate com um Congresso aberto, com um governo funcionando, com a plateia podendo discutir, discordar, criticar, mas acima de tudo discutir. Muito obrigado.